boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 20 de abril, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 no Sistema Net e pela internet, através do player da TVU, tvplay, tvuplay.tv.br e pelo Facebook, nas páginas da TVU, @TVUplay e do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. E você participando conosco, hoje muitos assuntos aqui no programa, nós temos a classificação, não diria heróica do Internacional, mas a classificação extremamente difícil, combativa e guerreira do Internacional diante do Corinthians, lá no Itaquerão, em São Paulo, né? Decisão nos pênaltis. Temos o Grêmio enfrentando o Guarani em Assunção, no Paraguai, pela Taça Libertadores da América, e temos o fim de semana chegando, é feriado amanhã, então temos o fim de semana chegando com a decisão das semifinais do Campeonato Gaúcho. E para isso, estão conosco aqui os representantes do Novo Hamburgo, ao meu lado o Juninho. Tudo bom, Juninho? Como é que vai? Tudo bem? Obrigado. Que jogou pouco, né, senhores, na primeira partida na Arena contra o Grêmio. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou o cara que disse que o Novo Hamburgo é o melhor time do Gauchão e vocês riram bastante de mim aqui na bancada. Não, ninguém riu. Eu sou suspeito. Eu disse que o Novo Hamburgo é o melhor time do Gauchão. Não tenta jogar a cisânia. Não é cisânia. Não tenta jogar a cisânia entre nós aqui. Eu falei. Entre o Bagé, eu e os nossos convidados. Deixa eu apresentar o Diego Ziger, que é o gerente de futebol do Novo Hamburgo. Tudo bom, Diego? Como é que vai? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Tá? O Nelson já quer largar a cisânia. Não é cisânia, nós é aqui. verdade. Ninguém riu do que tu disseste sobre o Novo Hamburgo. Nós dissemos foi, por exemplo, que é uma loucura, que era uma barbaridade que eu estava dizendo. Não, uma barbaridade, ninguém disse isso. Tu tá ficando maluco. Não foi dito. Primeiro que, boa tarde a todos, o Juninho para mim é um dos melhores jogadores do Gauchão. Sem dúvida. E nós já falamos várias vezes aqui, eu até discordo, eu só não lembro da opinião do Rogério. Não, quando o que eu chegaram falei... Não, peraí, mas não dá para concluir uma frase. Vocês nem sabem o que eu vou dizer. Deixa eu só dar um subsídio para o que tu vai falar. O que eu disse aqui, o melhor futebol do Novo Hamburgo, competitivamente, o Caxias para mim. Era isso aí? Que é a minha tese. É? Porque nos 4 semifinalistas, para mim, chegaram os 4 melhores. E eu acho que os dois praticam bom futebol. O futebol do Novo Hamburgo me agrada mais. É um futebol mais jogado, são jogadores... O Amaral, que é o cão de guarda, digamos, um cara que não faz falta quase, tem um fôlego incrível. Olha, dá para olhar alguns jogadores do Novo Hamburgo. E o Caxias é um time que tem mais competitividade, que eu digo que ele joga mais por uma bola e se fecha. O Novo Hamburgo é o que joga e deixa jogar. Me agrada mais o futebol do Novo Hamburgo. Mas nós não rimos disso no Novo Hamburgo. Agora, de onde é que tu tirou? Eu sei o que é. Eu sei o que é. Sabe quando o cara vem de uma pressão muito forte? Uma pressão muito forte. Pressão muito forte para ontem à noite. Que chega naquele ponto assim, aí quando alcança o que queria, é um relax. Hã? Então o Nelson estava assim ontem, otimista, apostou que ia ser 1-0 o jogo e tal, mas estava por dentro que era Não, eu senti pressão pura. Eu perdi o jogo na escalação. Quando saiu a escalação... Vocês não acreditaram na minha pergunta, né? Aí tem que dar o crédito pro Rogério. Vocês não acreditaram na minha pergunta. Era a menor chance. O Zago é o técnico dessas chances menores. É exatamente por isso que eu perguntei. Ele teve mais sorte que juízo, porque em determinado momento a lesão do Robertson, não que a gente torça por lesão de ninguém, mas a lesão do Robertson fez ele ajeitar o Inter. Isso tinha acontecido já outras vezes, vocês lembram? Foi na expulsão de quem lá em... Fatores externos ajudam muito. Agora, o Zago é sortudo. Faz parte do contexto também, né? O futebol é feito disso, né? Não é só daquilo que é planejado. Claro que tem que ter, né, estruturar o pensamento, a maneira de agir, tudo, o planejamento. Mas às vezes as coisas acontecem, interferências que são de momento, né? Isso aí é normal. Não parece isso para vocês? Com certeza. Acontece direto, né? No meio do futebol, a gente que está vivendo aí, acontece direto. Sem dúvida. Julinho, me fala o seguinte, quando tu pegou aquela bola no rebote, na hora que a bola saiu do pé, tu já é caixa? É uma jogada que a gente trabalha, né, nos treinamentos, a gente joga essa bola na área já esperando também uma sobra ali, né? E eu fui feliz de já ajeitar a bola para frente já para chegar batendo, né? Acho que o chute pegou forte, devido também estava chovendo, estava um pouquinho molhado.
E graças a Deus fui feliz nessa finalização. Mas a bola não foi, ela ganhou meia altura, né? Não teve a interferência para o goleiro do campo molhado. Acho que um sobrepique pegou ali, né? Com um lance bem rápido ali, pelo que eu lembro. Mas graças a Deus foi bom que entrou. Muito bem, foi o gol de empate aos 20 e poucos, né? No segundo tempo. Tinha uns 23, 24 no segundo tempo por ali. Da arena. E calou a arena, né? Foi um silêncio depois do teu gol, que foi algo assim. Estava nas cadeiras gold ali da arena, foi um silêncio absurdo, né? Foi uma coisa assim que calou a arena. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive sobre o ânimo que cercava esse primeiro jogo e como é que é o ânimo que cerca agora o jogo decisivo, domingo. 19 horas, né? 19 horas o jogo com capacidade ampliada do Estádio do Vale, né? Isso é importante. Como é que vocês fizeram isso, Diego? A gente conseguiu colocar umas arquibancadas móveis que foram colocadas atrás das duas goleiras e na parte visitante do lado de lá foram colocados ampliados nas duas laterais também. Então uma capacidade que era de 6.500 passou para 10 mil pessoas. E já está tudo ok, tudo certo? Hoje eu passei de manhã, eu estive aqui em Porto Alegre, depois fui para o Estádio do Vale e passei lá em torno de 10 horas, 10h30. Ainda estavam finalizando. Eu acredito que agora até o início da tarde, até umas 4 horas, esteja pronto. A questão burocrática do tal PPCI lá, ela é feita por Novo Hamburgo, é pelo município? Na verdade ela é feita pelos bombeiros, né? Sim, mas pelo município, através do município. Isso. Não, porque a dúvida é justamente essa, que bom que agiram rápido, porque o São José não consegue jogar no estádio dele e o Brasil de Pelotas sem obras jogou no Bento Freitas. E claro que eu já sabia a resposta, porque no entendimento de Pelotas é diferente do entendimento de Porto Alegre, que é diferente do entendimento de Novo Hamburgo, que trata das mesmas coisas. Não existe uma unidade, né, entre os comandantes regionais do Corpo de Bombeiros. Para se tratar de um mesmo assunto. Exatamente isso. É um absurdo que isso aconteça, mas isso foi dito, inclusive, pelos próprios representantes do Corpo de Bombeiros, que cada um decide como bem entende. Não existe isso, mas que bom, né? Conseguiu aprovar tudo, porque é importante. Tem tudo para fazer uma baita renda. Tu voltaste a Novo Hamburgo? Agora de manhã? Sim. Tu foi e voltou? Sim. Pô, fizesse uma maratona, então. Exatamente. Porque de manhã tu estava com o Bagé lá na Rádio Grenal. Isso aí. Tá certo, viu? E aí fui a Novo Hamburgo fazer algumas coisas já lá no clube, retornei, peguei o Juninho lá e viemos para cá. Maravilha. O nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700, para você participar junto conosco aqui, mandando a sua opinião aqui para o Virando o Jogo. Diogo Rossi, me diga aí, nós tivemos, depois da classificação do Internacional, vitória nos pênaltis sobre o Corinthians, ontem à noite em São Paulo, já começou nas redes sociais a rolar uma infinidade de fotos, de vídeos e tudo mais. Vamos começar pelo vídeo do próprio Internacional, Diogo Rossi? Vamos lá. O André está lá conosco, né? Tá conosco. É o André que está no corte lá. Então, só para avisar o André, é o vídeo do Brenner, né? Isso, exatamente. É o vídeo do Brenner. Vamos rolar para mostrar como é que foi Esse desabafo foi muito também em função do que o Neto, da Rede Bandeirantes de Televisão, tinha falado depois do primeiro jogo, onde chamou os jogadores do Internacional de jogadorzinhos, né? Imagina o que isso deve pegar, hein, Juninho? Para um jogador de futebol ser chamado assim, é um bando de jogadorzinho e tal. Isso incomoda, né? E motiva mais ainda, né, para você dar o seu melhor, né? Acho que o jogo é jogado ali, só tem que falar ou comemorar depois que acaba os 90 minutos, né, numa decisão. Então, com certeza, isso motivaram ainda mais os jogadores do Internacional. Para vocês teve uma motivação também, o Diego também como gestor do Departamento de Futebol do Novo Hamburgo, pode falar com propriedade, o fato de que para o primeiro jogo aqui se comentava aquilo que o Forcolém disse, que a imprensa de Porto Alegre estava dizendo que o Grêmio ia passar o rodo em cima do Novo Hamburgo, estava com o time completo, que agora era mata-mata. Isso também teve influência para vocês no vestiário, Júnior? Eu mesmo vi nas redes sociais, né? A gente não procura, mas acaba chegando até a gente.
Mas a gente trata isso com naturalidade. Lógico que isso motiva também, dá um gás a mais, né? Mas importante é mais a gente mesmo saber da nossa qualidade, do nosso trabalho que a gente vem sendo feito em todo o campeonato, né? A gente não tinha dúvida de que poderia chegar e fazer um bom jogo. E a gente só fez o que a gente vem fazendo durante todo o campeonato. A gente tem condições, sabe, da qualidade da equipe do Grêmio. Sabe que vai ser um jogo tão difícil quanto esse agora, no segundo jogo. Mas sabemos também do nosso potencial e com todo respeito a gente vai procurar chegar à final. Como é que trabalha isso, Diego? Exatamente. No jogo já das quartas de finais, né, já aconteceu contra a equipe de São José, onde a imprensa colocava como o São José favorito, que o São José chegava mais inteiro que o próprio Novo Hamburgo, né? E que nem o Juninho comentou, a gente dentro do vestiário chega essas informações para nós, é normal, é evidente, só que a gente que trabalha nesse mundo do futebol, a gente não pode, enfim, levar isso além, né? A gente sabe que as redes sociais colocam tudo, o pessoal da imprensa comentou bastante da questão que o São José chegou mais forte que o próprio Novo Hamburgo, e a gente procurou trabalhar desde sempre, desde o primeiro jogo a gente sempre foi muito humilde, sempre muito batalhador, sempre trabalhamos com muita humildade, com os pezinhos no chão, como a gente sempre comenta, né? E eu acho que foi por aí o grande sucesso que a gente teve, né? Tivemos aquela sequência de 6 vitórias seguidas, que eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer de novo no futebol, né? E ainda mais se tratando de Campeonato Gaúcho, está entre as 4 principais competições hoje do país e de estaduais, né? Então é bem complicado, bem difícil. E o Novo Hamburgo sempre foi assim, sempre foi pelas beiradinhas, e até a gente brinca, deixa eles falar dos outros, né? Tá dando tudo certo, né? Tá dando tudo certo, estamos chegando. Sabe da dificuldade que é esse jogo contra o Grêmio aí no domingo. O Grêmio hoje com um dos melhores plantéis que tem aí no Brasil. Praticamente é o atual, é o campeão atual da Copa do Brasil e não se mudou muito, né, o seu elenco do ano passado para esse ano, né? O Zago falou ontem na entrevista, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar depois do jogo, perguntado justamente sobre esse fator motivacional, né? E o Zago disse, até eu acho que ele exagerou um pouco, mas de qualquer maneira é um posicionamento dele e tem que se respeitar. Ele disse, olha, se o Internacional quiser, eu sou treinador de futebol, sou técnico de futebol, eu treinei o futebol. Se quiser ir para esse lado, então que contrate um psicólogo. Eu não sou psicólogo, tal, motivador, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas a gente sabe que essas coisas entram no vestiário, né? Com certeza, com certeza. Eu vou dizer uma coisa. Nós estamos falando do Internacional. O Internacional, com o plantel de jogadores que tem, com alguns jogadores experientes ali, eu sinceramente, eu sei que entra, mas eu não acredito que isso seja um motivo. Eu nessa, tu acha que nem ajuda? sei se é discurso externo do Zago, mas se foi só externo, mesmo assim ele foi inteligente. Eu acho que essa coisa de botar cartinha, botar... Cara, ela funciona em alguns pontos. Não vai funcionar com os caras do Internacional do Grêmio, pela estrutura que se tem, pela maneira que esses caras estão... claro, vai pegar os mais novos ali, é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz sai, todo mundo vai lá, e aí, Léo? Claro, ele está com uma carga emocional, ele errou o pênalti, a bronca ia ser toda em cima dele. Aí ele vai lá, tanto que ele estava errado que ele chamou até o Neto de jornalista. O Neto não é jornalista, né? O Neto entrou pela porta dos fundos da imprensa. Mas essa manifestação do Brenner da família também no vestiário aí... Pois mas é o Brenner que até o ano passado estava no Juventude. Eu não estou menosprezando clubes, por favor, não entendam errado. Tenho um irmão que é técnico de futebol que só trabalhou em clube pequeno até hoje. Eu uso o nome da minha cidade no meu nome de trabalho. Então, antes de qualquer mimimi. Agora, tem uma certa realidade. Para vestiário de Inter e de Grêmio, a cartinha na parede, ela não funciona mais. Eu acho que ela é um ingrediente, mas eu concordo com o Zago. É trabalhar o futebol. Mas não só Grêmio Internacional, pode ser um elemento, mas não pode ser a base, né? De uma preparação, isso. Não, com certeza, não tem como ser diferente, né? Que nem eu já comentou. Só motivação, o cara perde motivado. Exatamente. É aquela velha história do doping, né? Não adianta tu dopar jogador ruim, ele só vai correr, não vai melhorar o futebol. Hoje eu tenho para mim que depois do Grêmio, o principal adversário do Inter é o Corinthians. E hoje, em nível brasileiro, para mim a maior rivalidade atual é Inter e Corinthians. Depois do clássico Grenal, claro, estou falando interestadual, para quem entende. Eu entendo dessa maneira. Como tinha lá o Grêmio com o Palmeiras nos anos 90. O Grêmio com o Flamengo. Hoje tem essa bronca do Inter e Corinthians, porque não é só uma bronca, entre aspas, dentro de campo. É fora de campo, é nos bastidores, é provocação. Sabe qual é a vantagem do Internacional nesse enfrentamento com o Corinthians? É que a torcida do Internacional é todo o Brasil, é toda a torcida brasileira, exceção o corintiano. Porque é impressionante. O Corinthians, por uma série de questões, até talvez
a Questão construção política. do estádio, Questão a política. ligação, né, do ex-presidente Lula com o Corinthians, tudo isso foi criando, né, uma antipatia do O Corinthians. campeonato de 2005, que o presidente Alberto do Alibe depois confirmou que o campeonato estava manchado e tal. Sem dúvida. Agora a gente viu ali o vestiário do Internacional extravasando, né? Vamos mostrar um torcedor também extravasando, principalmente com a história do DVD. André, tá no ponto aí, o torcedor Barulho, então vamos colocar aí. Vamos... Põe no DVD! Põe no DVD, corintiano! Põe no DVD! Põe no DVD, corintiano! Não tem imagem de ninguém da imprensa? Porque ontem estava uma coisa de louco. Até tem uma hora que eu antipaticamente perguntei lá, acabou a Copa do Brasil? Não acabou, né? Teve sorteio, continua, né? Isso, continua. Por quê? Não, tem que valorizar tudo, mas estava uma coisa, de certa forma... Mas Tava muito comemorado. Pelo amor de Deus, eu até comemorado botei demais. foi engraçado os comentários de alguns colegas de imprensa. Não. Sabe? Tava Você quer- demais. Porque o torcedor colorado Às tem vezes a mais gente tinha do que falar um pouco mais de futebol, né? Eu sei que todo mundo torce um pouquinho, mas tava demais, né? Passou das medidas. Não, eu pensei que estava falando do torcedor. O torcedor Não. colorado tem mais é que extravasar desse jeito torcedor aí tá na sua. e mandar... Mas eu achei que ia ter uma Hã? imagem de alguém da imprensa, né? Tinha que mandar um caminhão de DVD lá pro Corinthians. O Inter tem que brincar em cima disso. Agora mudou, porque não se usa mais DVD, agora é um pendrive. Né? Bota o Fica mais pendrive. fácil. Aliás, Aliás, fazer um agradecimento especial para a Helenise, que é assessora de imprensa lá do Novo Hamburgo, e que nos auxiliou sem muito dúvida. com a presença dos dois convidados. Né? muito bem. Vamos, antes da gente voltar e abordar as questões do nosso certame gaúcho aqui, vamos colocar, já que o Bagé falou em pendrive, que é uma coisa mais nova, mais moderna, vamos colocar o garotinho colorado aí, o torcedor colorado também. André, tá no ponto aí, André? Eliminado? Chupa, Corinthians! Eliminado? Essa é a parte boa. Chupa, Corinthians! Essa é a parte sensacional. Essa tá muito boa, né? Que é a pureza, né, da coisa do futebol. Ele eliminado. E aí depois tem uma série de fotos aí que vieram, né? Também que nós recebemos. Se você recebeu alguma foto relativa ao tema, manda para cá. Não sei se a gente tem tempo de passar ainda, ô Diogo. Mas vamos ver, André, vamos colocar aí o que veio mais de foto aí. O nome o name rights da Arena do Corinthians, Eliminates É Arena. a sexta eliminação do Corinthians dentro de casa. Sexta. Já teve por campeonato, já teve por Libertadores, teve por Vai lá. Campeonato Paulista e agora a Copa do Brasil. E mais, o Nico Lopes, ano passado, ele eliminou o Corinthians com o Nacional do O Uruguai Nacional, pela Libertadores exatamente. dentro Olá. da Arena. Isso aí era uma coisa que acontecia, né? Mãe, o juiz não quer ajudar mais o meu time. Bom, os corintianos não gostam do Alessandro, porque o Alessandro com o River Plate eliminou o Corinthians também, né? Agora o próximo confronto de Copa do Brasil do lado do Inter, da Alessandro e Felipe Melo, né? Olha lá, Do ó, Palmeiras. essa foto no vestiário do Internacional, o Nico Lopes está fazendo um sinal ali, né? O pessoal atribuiu que esse sinal do Nico Lopes seria para o Neto também. Mas eu não entendi isso. Eu não. também não entendi, mas foi dito que isso seria um sinal para o Neto. Você está fazendo um DVD ali, porque está fazendo cerco. Essa foto aí, tem uma foto muito parecida, eu até mandei ali no grupo para vocês, quando o Zago teve uma vitória pelo Campeonato Gaúcho. Não, acesso da Série B. Quando ele subiu da C para B com o Juventude. É uma foto idêntica, o grupo de jogadores atrás dele. Bom, se ele subir com o Internacional da B para A, pode fazer a foto de novo. Né? Vamos fazer um outdoor dessa foto. pode. Fazer um outdoor dessa foto. Não, ele vai subir. Olha, o Internacional precisa chegar em quarto lugar, com o investimento que tem. Como é que, para o jogador, assim, consegue avaliar a pressão que está em cima dos jogadores do Internacional ter que voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro? É um pouco complicado, né? A grandeza que o Internacional é, né? O clube em si, né? Campeão mundial. Então, todos os jogadores que vão disputar essa Série B sabem da pressão que tem para subir novamente o time, né? Mas também tem aquele lado motivacional, né? Que colocar novamente o Internacional na Série A. Então, eu acredito que eles vão trabalhar bem isso, né? Essa instabilidade para não acontecer, para voltar à Série A, onde é o lugar que o Internacional deveria ter saído. Eu imagino que deve ser uma pressão também muito grande. Isso Ontem, vai ser um trabalho... Ontem eu fico imaginando a cabeça do jogador, o William e o Léo Ortiz, que são garotos e que erraram os pênaltis, no momento que vai cobrar um pênalti. O Léo Ortiz ali, por exemplo, quando
a pressão dele, por quê? Porque ele está entrando no time agora, né? Ele ainda é contestado, não é um titular absoluto. Imagina a pressão de encarar quase 40 mil torcedores, a rivalidade que tem entre Inter e Corinthians, e vai cobrar um pênalti em cima do Cássio. E o decisivo, né? O pênalti decisivo. Há bem pouco tempo aí era campeão do mundo. Aí muita pressão. Aí é que eu entendo o seguinte, foi um equívoco, no caso do treinador ou da comissão Colocar técnica, o Léo... por duas razões. A primeira é essa aí. Um jogador jovem que ainda não está afirmado e sobre o qual o torcedor tem uma grande expectativa. De que ele possa ser o grande zagueiro que o Internacional procura. A menos se ele treinou, né? E outra questão, pois é, mas o jogador técnico para bater o pênalti, porque o Léo Ortiz, acima de tudo, é técnica pura, vamos combinar, é um jogador muito técnico, o Léo Ortiz. Tanto que eu digo que ele tem, para mim, algumas valências de jogador mais de meio campo do que de zagueiro propriamente. Até entendo que para ele falta alguma coisa de zagueiro, como a imposição física no ar para o cabeceio, a gente vê isso. E eu não gosto de jogador muito técnico batendo pênalti nas extremidades, nem para abrir a cobrança, nem para terminar a cobrança. O Brenner é um jogador que tem a técnica do pênalti, mas ele não é um jogador, vamos dizer, de técnica apurada maior. Então eu gosto... Mas ele teria que botar o Paulão para cobrar todos. Talvez o Cuesta, por exemplo. O Cuesta foi um jogador que bateu o pênalti, mostrou que tem técnica para bater o pênalti. Mas é o cara rodado, né? Esse está acostumado mais cascudo para bater o pênalti. Por essas duas... cara mais cascudo para bater o pênalti. E até mais cascudo, mas que tivesse uma outra característica, que não fosse um jogador muito técnico para bater. É aquela história que se fala também, isso pode ser até um preconceito meu. Tem gente que tem preconceito com o batedor de pênalti canhoto. E se fala isso muito no futebol. O canhoto é um exímio cobrador de falta, mas pênalti é complicado. E a partir de agora, pela Copa do Brasil, o sorteio já foi feito hoje meio-dia, né? Dos confrontos. Então o Grêmio vai jogar com o Fluminense, o Inter vai pegar o Palmeiras. Vamos botar a tela aí, André, faz favor. Vamos colocar a tela. E hoje à tarde... Aí, Bagé, já vai falando aí. Atlético Paranaense e Santa Cruz, Grêmio e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Barbadinha. Palmeiras e Internacional, Felipe Melo contra o D'Alessandro. Essa aí foi cantada por mim. O Rogério cantou no carro, só vai dar o Palmeiras. O adversário do Palmeiras, eu cantei, vai ser o Internacional. O Inter foi eliminado pelo Palmeiras do título da Copa do Brasil do Palmeiras, o último em 2015. Botafogo e Sport Recife, Santos e Paysandu, Chapecoense e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Paraná. Bom, esses são os confrontos. Agora à tarde a CBF vai sortear mandos de campo e a definição das datas. Não se tem isso ainda, vai sair até o final do dia. Agora, eu não entendi por que mando de campo não foi sorteado junto. Qual é a explicação da CBF? Na verdade, teria que ser sorteado tudo junto. Né? Em jogo. É sempre depois, é padrão CBF. Acho que é para pagar 2 vezes o serviço do pessoal. Padrão CBF. Não, olha, não tem como entender. Não tem explicação. Desculpa, em se tratando de CBF, as coisas que não têm uma lógica ou uma explicação... Olha que a Federação Gaúcha de Futebol também tem seus defeitos. Não estou dizendo que não tenha. Mas uma coisa, é ter defeito. O campeão gaúcho e o vice-campeão não ganham nada. O campeão do interior tem uma cota. Eu acho que até as datas poderiam ser depois. Eu acho que o mando poderia ser agora, porque as datas interferem bastante na questão da Libertadores da América. Mas o mando poderia ser. Sorteio manda, certo? Os mandos sim, poderiam ter sorteado na hora. O que no momento que sai do primeiro pote, joga em casa. Mas tem que dar tempo para gelar a bolinha, é isso? Na verdade, eles aproveitam, daí sorteiam a data e já sorteiam o mando de campo. Poderia ser o mando de campo antes. Mas é que se o mando de campo fosse junto, de repente não tinha tempo da bolinha aí a questão das datas, isso não pode ter sido pensado ontem de noite, né? Por exemplo, as datas já poderia definir, vai ter, a definição vai acontecer na quarta, então na quinta vai ter o sorteio, já dá para ter uma olhada nessas podia datas fazer também. Preliminar, mas aí é muito trabalho lá, né? Nós estamos falando de CBF. Eu acho que é para pagar 2 serviços. Aí alguém tem que pensar, né? Agora, essa questão que o Bagé falou da premiação, isso foi uma polêmica muito grande, né, que caiu sobre vocês. Como é que vocês trataram isso e tratam isso internamente? Vamos perder dinheiro, mas queremos ganhar o título. É o que eu comentei hoje de manhã junto com o Xavier lá no programa que a gente participou na rádio. Digamos que o Novo Hamburgo hoje teria 300 mil reais por ser campeão do interior, 200 mil a premiação por ser campeão do interior e 100 mil por classificar entre os 8, que os outros 7 que classificaram também têm direito. O Novo Hamburgo, se colocar lotação máxima neste jogo agora no estádio de Vale, domingo, vai conseguir chegar numa renda, digamos, de uns 400 a 500 mil reais. Sim. Já ultrapassaria este valor.
Se o Novo Hamburgo tiver, fazer um bom jogo de novo, como foi feito na Arena, e conseguir uma vaga na final, ele tem direito de novo de conseguir mais uma dessas rendas. Ou seja, pode chegar daqui a pouco até 1 milhão. É o que a gente vem comentando agora, né? Lógico, antes a gente se falou nisso, porque numa fase semifinal, quando a gente enfrenta uma equipe como o Grêmio, né, a gente deixa o favoritismo para a equipe do Grêmio, ou seja, né, como todo o pessoal da imprensa também fez, que o Novo Hamburgo iria cair fora nessa semifinal. Né? Então, daí sim a gente pensa muito nessa questão do valor que teria. Indo para a final vai perder. Mas se tu for olhar pelo outro lado, na minha visão, e alguns, né, da comissão técnica também, é que tu consegue fazer esse jogo da final ter uma boa renda para ti também. Até porque o Novo Hamburgo, passando a final, que o Novo Hamburgo começa agora domingo, classificado para a final, Sim, com 0-0. 0-0. Se o Novo Hamburgo efetivar essa classificação, o Novo Hamburgo mandará o jogo final, mesmo que o Internacional na outra chave passe, que tem uma vantagem do Caxias, no Estádio do Vale. Porque com a presença de um da dupla Grenal, a exigência que se faz é 10 mil de capacidade. Isso já tem agora o Estádio do Vale. E pode ser ampliado talvez até um pouco mais, né? Quando o Internacional jogou em 2013 no Estádio do Vale, a capacidade do Estádio do Vale foi para 15 mil pessoas. Eu lembro mesmo. Inclusive com o jogo de Copa do Brasil. E aí, indo para a final, a gente tem 15 dias para se preparar, né? São 2 semanas, porque daí o Novo Hamburgo vai jogar a grande final em casa, porque ficou em primeiro até na geral. É em casa, isso já está definido. Não está definido. Não, em casa sim. Não, se o Novo Hamburgo for para a final, o jogo vai ser no Estádio do Vale. Não, é isso que eu digo. Daí é uma questão da direção definir se vai ser lá ou não. Ah, sim. Mas, que nem o Xavier falou, tem condições de poder fazer no Estádio do Vale. A exigência mínima da federação são 10 mil pessoas. O Xavier, no caso, sou eu, o Bagé, né? Não, Desculpa, o Xavier... Não, ele fez sinal pra mim, chamou o Xavier. Rogério, se eu te olhar pra te chamar de Armando, tu vai dizer que tu não é Armando. Então, por favor, se me permita Agora, sabe que eu sou um cara muito místico, né, em algumas coisas. Eu quero saber por que tu usasse esse nome te dirigindo a mim. De Armando? É. Foi o primeiro que veio. Sabe por quê? É. Nome do meu pai. Pô, arrepiei agora, hein? Eu sei que eu não sabia. Eu sei que tu é do jogo também. Eu não sabia. O Armando está aqui nos assistindo aqui. Tá aqui Armando está aqui, tá junto da gente aqui, deve estar do lado. Desculpa, o Bagé falou? Mas sabe, Diego, essa situação acho que ela até ganhou uma repercussão maior, porque o vice de futebol, o Everton Cury, ele deu essa declaração e aí, claro, que se trabalhou em cima disso. Porque na declaração dele, ele considerou o seguinte, na verdade, em determinado momento se perguntou assim, tá, mas e o título do interior? Não, o título do interior a gente sabe que tem uma cota lá do name rights e tal. E aí passou a se trabalhar nisso. Pô, mas peraí, como é que se passar não vai ser bom financeiramente? Não, tem todo esse outro lado, da capacidade do estádio, né? É que esse se discurso... for comprovado, né, Bagé, que consegue colocar mais que 10 mil pessoas, que é o que tem no regulamento da federação, está liberado. E outra coisa importante, né? Tem a questão da projeção do clube, né? Claro, exatamente. Por favor, isso aí, em termos até de... E digamos assim, ó, tu vai perguntar pro Juninho. Juninho se ele quer jogar uma final, digamos que de Novo Hamburgo e Inter. Ele quer jogar no Beira-Rio, na Arena, se fosse alugar, ou no Estádio do Vale? Diga, No Juninho. Estádio do Vale, claro. A nossa casa a gente já conhece, né? Trabalha lá todos os dias. Não perdeu ainda esse ano lá? Aí é um bom lugar para jogar. Estamos invicto lá no campeonato, então a gente prefere lá. O gramado é bom. Qual é essa questão? Muitas vezes se fala assim, não, a gente já sabe até, não precisa estar olhando, o canto do olho vê a ponta da placa lá, eu conheço a ponta da placa e sei que o meu parceiro vai estar... Tem isso mesmo, Tem sim, é mais ou menos por aí, né? As dimensões também, né? A gente treina lá todos os dias, né? É diferente de jogar no Beira-Rio e na Arena, que são maiores as dimensões do gramado, né? Nossa, a gente é um pouquinho mais curto, o estilo de jogo muda, né? Um pouquinho mais de intensidade de toques pequenos, a gente consegue chegar ao caminho do gol. Então isso favorece a gente que trabalha no nosso estádio. Para ti, quem é o melhor jogador do Novo Hamburgo? Não vale votar em ti, escolhe outro. O melhor, aquele que tu sente confiança, pô, esse é o cara. Sem menosprezar ninguém. Eu sou fã do Preto. Do Preto eu admiro pra caramba é muito o futebol técnico. dele. Não só como jogador, mas como pessoa. Joga fácil. Joga O muito fácil. Preto está com que idade? 30 aí? 35. Vai fazer 36 em junho agora. Ele jogou não tá Série A de campeonato brasileiro. não está com muita idade o Preto, até pensei que porque o Preto começou cedo, então, né, ele começou a aparecer Muito cedo, bom porque jogador. faz tempo que o Preto está no... O Preto começou se com fala- 15, 16 anos no próprio Novo Hamburgo. É? E depois acabou indo para a Europa, foi para a Pra Alemanha. Alemanha. Não, eu Pega sei, de ele é 15, são destaque. 20 anos já. Ele é destaque há muito tempo que se fala. Né? Jogou muitos clubes da Série A do brasileiro Jogou, também, né? jogou Atlético pelo Vitória, Goianiense, Atlético, Guarani, Vitória. Jogou Vitória Bahia. O que é, Nelson? Não, eu ia dizer o seguinte a vocês, aquela vez que eu comentei que o Novo Hamburgo é o melhor time do Campeonato Gaúcho,
Ele continua. Tinha uma questão. Olha aqui, ó. O meio-campo do Novo Hamburgo. Se ganhar o título, vocês estão na obrigação. Inclusive, ele não disse que o Novo Hamburgo ia chegar na semifinal e empatar 1-1 na Arena? Eu não falei. Vou dizer o seguinte para vocês. O meio-campo. Já deu o resultado até de domingo também. Quanto vai ser o jogo domingo? Meu Deus do céu. Quanto vai ser domingo? Domingo, qual jogo? O jogo do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. 1-0 para o Novo Hamburgo. Gol de quem? Gol do Juninho. Aí, ó. Tomara. 3 gols na competição, 3 fechado. gols contra a equipe do Grêmio. Assim, ó. Os 3 gols são... 2. Por enquanto ele fez Dois 2. gols, Os ele 2 seria o foram no terceiro Grêmio. gol. Seria o terceiro daí. O meio-campo do Novo Hamburgo é um meio-campo que joga junto e ele consegue se fechar quando o outro time ataca. É impressionante. A mecânica de jogo do Novo Hamburgo ela é muito diferente de alguns Aí clubes. entra o Beto Campos, né? Exatamente. Então, muito do sucesso é o meio-campo. Nós estamos falando, o meio-campo do Novo Hamburgo é um fator à parte. Porque a zaga é firme, o ataque tinha um dos artilheiros do campeonato, que era o João Paulo, mas o meio-campo do Novo Hamburgo, ele fazia essa flexão, né, que a gente chama, e se fechava muito. Vocês todos marcam no meio-campo. Todo mundo marca, no meio-campo que todo mundo marca. Eles correm pra caramba. E fora a velocidade. Aí entra o contra-ataque. preparador físico, que trabalhou muito bem, então. Então, e outra, Quem tem é o banco, né? preparador? É o Rafael, né? Rafael. Principalmente... Rafael Dias. Rafael Dias. Principalmente o primeiro tempo dos jogos do Novo Hamburgo é de uma intensidade maluca. Nós fomos algumas segundas-feiras para assistir lá, né? E eu dizia para os caras, olha que esses caras correm no primeiro tempo. E não só o primeiro tempo. Tanto que o jogo contra o Grêmio, no segundo tempo... Não, contra o Grêmio foi uma Hamburgo exceção. Eles correram demais. Porque eu até comentava com o Juninho e o Diego fora do ar, o jogo contra o Internacional, o Inter melhora no segundo tempo, porque o Novo Hamburgo, de certa forma, arrefeceu os ânimos. Porque é natural, né? Faz o gol, tá jogando no Beira-Rio contra o Inter, não vai te aventurar toda hora. Tava 2-0. Tava 2-0. E o crescimento do Inter foi porque deu uma relaxada no Novo Hamburgo, porque no primeiro tempo eles passaram em cima. Time grande faz assim, né? Time grande faz assim, né? Faz o resultado do primeiro tempo, depois dá uma... Importante, né? O Novo Hamburgo tem o time montado, mas também tem banco. Tem o Beto, quando ele mexe, por exemplo, uma coisa bem impactante foi aquele jogo contra o Ipiranga, né? Que é a única chance que o Ipiranga teria de fazer seria com velocidade com o Saldanha. O que o Beto fez? Trocou o lateral. Então ele tinha banco, botou um cara descansado e substituiu super bem naquele jogo. Por exemplo, tivemos uma lesão do Conrado. O Conrado. Não, mas na verdade aquele jogo foi o Léo que Foi o Léo que machucou, né? O Léo machucou. Então, o Novo Hamburgo ele tem bastante peças de reposição. O Lucas Santos, agora que entrou contra o Grêmio, também, deu Juninho Brandão, né? No jogo contra o São José, no primeiro das quartas finais, entrou, o primeiro toque na bola, fez o Foi gol. o primeiro jogo dele, né? E naquele jogo, eu estava lá em Gravataí, estava fora o Léo e estava fora o João Paulo, né? Sim, jogou o Jefferson. Agora o Lucas fez o salseiro quando entrou para cima do Marcelo Oliveira. Só faltou fazer aquele gol. Né? Quer dizer, agora o lance capital foi aquele que podia ter definido, E né? que jogada Uma vantagem, não digo definido, mas uma vantagem maior para nós. A jogada Não, foi definido, bonita. digo não a classificação. Entendi. Definido o lance da partida, Sim, porque com ali certeza. para buscar o Grêmio ia ter que se dobrar muito mais para buscar um empate. O João Paulo é um centroavante meio que a moda antiga, ele é referência, só que ele se movimenta bastante. A jogada é essa que ele faz o pivô, se olhar o lance, ele faz o pivô e ele enquadra o corpo como se ele fosse sair para a direita. E ele vira o corpo para um lado e dá o passe para o lado oposto. Ele matou a zaga do Grêmio. Porque vê o movimento da zaga, aí entra quem finaliza ali, o Jardel, finaliza na trave e sobra o Lucas Santos. Tinham 2 jogadores do Novo Hamburgo praticamente dentro da área do Grêmio. Por falar nesse lance, me oportuniza que chame os lances do jogo do Internacional, o empate de 1-1, porque nós vamos ver uma situação que não foi intencional, mas que terminou enganando o zagueiro do Internacional. Até usei uma expressão, o Cuesta foi juvenil naquele lance, porque ele se deixou escorar pelo Jô, né? E aí saiu o gol do Corinthians. Vamos ver os lances aí desse empate de 1-1. Olha aí não, essa foi a primeira lateral, esse foi o primeiro cruzamento que teve, cabeçada por cima. E na sequência vai aí o Internacional também conseguindo uma chegada. O Internacional, mesmo com todas as dificuldades, o Internacional não se jogou. Olha o lance, ó. O Jô escorou o Cuesta. E a bola passa na frente. E um jogador com a experiência do Cuesta não podia entrar. A bola passa na frente do Anselmo. O Anselmo fica admirando a bola. Mas o Anselmo não tem culpa. Né? Não. Mas nesse aí passou pelo Léo Ortiz e passou pelo Anselmo. Vocês podem achar exagero, eu não acho. O Anselmo hoje, ele não seria titular nem no Novo Hamburgo e nem no Caxias.
Não, com Ele certeza. não tem lugar no com time bem certeza. ajeitado. Olha aí, que tem os dois. outra coisa que está muito clara para mim no Internacional e que eu venho dizendo aqui. O Internacional, nenhum dos dois zagueiros é cabeceador. Tem uma dificuldade muito grande a zaga do Internacional na bola aérea. Os dois zagueiros são técnicos, mas não tem característica disso. O Inter melhorou também ontem com a entrada do Carlos, né? O Carlos dá um outro tipo de movimentação, de velocidade para o time do Internacional. Porque o primeiro Olha aí o tempo não foi cabeceio bom. do Carlos. Ó. E aí o Nico. A grande virtude do Nico Lopes, para mim, é essa aí. Ele é um finalizador. Ele finaliza, ele chuta. Ele não tem medo bom de chutar. chute, Ele tem lembra medo os de chutar. Sobs nos chutes, né? Ele é mais instinto, que nós vamos ver um lance que o Internacional podia ter matado em 2 oportunidades o Corinthians também. Uma foi do Nico Lopes, que não tocou para o Carlos, e a outra foi... Quem é que estava no lance que não tocou para o Brenner, se não me falha a memória? Hein? Foi o Carlos... esse lance foi o último lance do jogo aí. Que o Corinthians perdeu... Mas teve uma defesa do Lomba. Mas é que... O Lomba que foi o grande nome dessa O partida. Lomba, desde que se machucou o Danilo, ele está jogando muito. Ele está mantendo o nível Essa aí, ó, do quase Danilo. Ó, Agora vai sobrar pro jogo. Aham. o Jô na entrada. Essa Os dois foi- zagueiros, essa foi a defesa do zagueiros saíram. Ele escolheu o canto. Foi bem. Esse lance, para mim, também mostra bem o que é... Esse lance aí foi o chute e era só tocar no meio. Né? Toca no meio era a caixa. Se é o Novo Hamburgo, tocava Era essa bola no caixa. meio. Mas daqui a pouco também, se é um goleiro meio afoito, ele já sai no cara lá dentro da área. E aí deixa o canto, Dá porque ele chutou alternativa. muito perto da trave. E aí o final. Aí tinha que ter uma confusão, né? Foi com E teve o detalhe dos sinalizadores, né? Por 2 vezes a partida foi... e o Corinthians vai ser Tem que punido, ser punido, né? Vai sim. Aí os pênaltis. Aham. Esse foi o primeiro, foi do Brenner, né? O Jadson. E o Lomba foi bem em todos os pênaltis. Foi. Ele tocou em Aí quase, foi o quase William. todos os pênaltis, ele O William pegou- foi ele tocou bater na que bola. nem o Nilmar, ó. O Neymar, não o Nilmar, Neymar. Errou, e aí o Lomba faz a primeira defesa. Foi certinho na mão. Canhoto batendo, ó. Viu, Juninho? Canhoto batendo. Esse aí foi do Valdívia. E esse canhoto foi bem. Né? Ele toca na bola. Ainda foi na bola. Ele toca na bola. Ele toca na O bola. Jô. Outro O canhoto. outro canhoto. E cedeu o pé, o Cuesta. Esse é o... Canhoto. Canhoto também. É o... Não foi o... E aí o Léo Ortiz, que não é canhoto, mas... E o Léo telegrafou, Bola né? meia altura. Avisou onde ia chutar, né? Bom, ali o Internacional podia já ter matado. Aí Marquinhos o Corinthians Gabriel errou? empatou. Isso. É? Marquinhos Gabriel tinha errado, né? Aí o Diego foi lá e O fez. Diego fez. E aí o Aranda, né? Foi o Arana, né? Arana, botou por Aranda cima. botou por cima e veio a... O classificação O Lomba do- E um volta detalhe, pra Porto o Alegre árbitro como foi herói. bem no jogo, hein? Não Foi, se mas tem que reclamar do árbitro, se tinha uma Conseguiu certa neutralizar bem o jogo. preocupação. Talvez a única coisa, assim, que eu não gostei muito daquilo foi a maneira como ele deu o cartão amarelo para o Gutierrez. Que eu acho que ali ele quis aparecer um pouco para a torcida do Corinthians, porque ele chegou em Botar cima, respeito. nariz com nariz no jogador internacional. E nem precisava isso, porque não tinha sido uma jogada violenta. Mas o Gutierrez estava se toreando, fazia horas com o Tava Fagner. o quê? Se toreando com Fazia horas que eu não vi. o Fagner. Fazia horas, estavam brigando ali. Muito bem. As etapas do Circuito Sesc de Corridas 2017 seguem movimentando diversas regiões do estado. O evento esportivo é dividido nas categorias adulto a partir de 16 anos e nas distâncias 3, 5 e 10 quilômetros. E na categoria infantil, distância de 1 quilômetro para os de 10 a 12 anos e de 2 quilômetros para os de 13 a 15 anos. Até o final do ano serão 14 etapas que classificam para a final estadual, que vai ocorrer em dezembro em Torres. A próxima etapa será agora dia 7 de maio em Rio Grande. Para você conferir a programação toda do Circuito Sesc de Corridas 2017, inclusive, se quiser fazer a sua inscrição para a etapa do próximo dia 7 de maio em Rio Grande, basta você acessar sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Diogo Rossi, vamos com a voz da galera aí. Vamos lá, o Everson de Gravataí manda o seguinte: é o Inter, um abraço para aqueles que, assim como eu, acreditaram também na classificação, mandando um abraço para todo mundo. O amigo, infelizmente, não manda o nome aqui,
Mas o seguinte, boa tarde. O Inter deixou de golear no primeiro tempo do primeiro jogo. E ontem, mesmo sendo Alessandro e o Edenilson, buscou o resultado tendo a metade das chances claras, como foi também na semana passada. Ele também mandou aqui pra gente o seu recado. Tá participando com a gente o Miguel, do Passo da Areia. Ele é gremista e diz o seguinte: ontem, mesmo sendo gremista, eu me arrepiei com a classificação do Internacional. E hoje acho que não vai dar pro Grêmio. É o Miguel, do Passo da Areia. Hoje, contra o Guarani? Exatamente. Por sinal, surgiu uma história que o Grêmio pode usar um time alternativo, reserva. Mas a gente está falando isso desde o início da semana. Mas para que os titulares foram viajar? Não, justamente para não ficarem por aí, ficar todo mundo concentradinho, é o que tem feito, Renato. E essa aposta que eu faço desde a segunda-feira que o Lucas Barros vai começar o jogo, o Lucas Barros hoje é reserva do Grêmio. Ele vai preservar alguns jogadores, deve preservar o Marcelo Oliveira, o Léo Moura, ele vai preservar outros jogadores, talvez o Maicon seja preservado. Mas isso tira o favoritismo do Grêmio para hoje, no entendimento de vocês, então? Então, eu não vejo que o Grêmio possa ter alguma dificuldade em vencer mesmo jogando, até porque a gente está falando de um Lucas Barros, que é um cara qualificado para jogar, por exemplo, no ataque. Agora, nós vimos o Grêmio vencendo... 7,5 o jogo hoje. Na primeira rodada, o Grêmio venceu fora a equipe do Zamora. Que perdeu para o Iquique ontem. O Grêmio venceu por 2-0. 2-0. Ontem, o Iquique, que complicou a vida do Grêmio no segundo tempo, que deu um nó no Grêmio no segundo tempo, o Grêmio teve que se segurar para garantir não tomar o terceiro gol, o gol do empate. O Iquique fez 4-1 nesse mesmo Zamora lá. Mas o Grêmio, se pegar, o Grêmio tem dois primeiros tempos bons. O primeiro tempo contra o Zamora foi bom, o primeiro tempo contra o Iquique foi bom. O Grêmio não teve uma constância em 2 jogos. Tem resultado, não tem desempenho. Tem 100% de aproveitamento. A diferença é que o Zamora não teve reação no segundo tempo. Exato. E o Iquique mostrou reação no segundo tempo. Será que o Grêmio vai brincar com essa possibilidade de classificação? Não, mas é que daí tem uma outra ponta da situação, né? O Grêmio tem um jogo contra o Novo Hamburgo. Para o Inter já ficou apertado, jogou ontem. Já está em casa hoje, descansa, treina amanhã e sábado. O Grêmio joga hoje, chega amanhã pela manhã, vai trabalhar de tarde um pouco mais leve, vai treinar mesmo afinco no sábado. Para jogar domingo contra um time que joga muito e que tem a vantagem de começar com 0-0. Mas não dá nem para treinar com afinco no sábado, Pois é, né? por isso mesmo que ele vai preservar. Na véspera não tem Porque como. hoje é o terceiro jogo. Vão faltar 3 jogos na Libertadores, desses 3, 2 em casa. O Grêmio está bem colocado. Vai jogar as ganhas mesmo focado no Novo Hamburgo. Até porque o time do Guarani do Paraguai tem uma informação que corre muito, né? Que os 2 melhores desse grupo, em tese, pelo menos, são o Guarani. Muito, né? Bom, a preparação física dele é muito bem feita. Vocês viram? Sim, né? O fisiologista é muito bom lá, o Bruno Rangel, meu sobrinho, né? Família, sabe? Obrigado. Bom, vocês viram que vocês cresceram na parada, né? Fazer tudo isso aí? Vamos olhar o jogo hoje, né? Com certeza. Com certeza. Sim, mas você vai jogar o time reserva? Não, mas não vai jogar, vai ser Vai um jogar misto. 100% a reserva, não é? Pois é. Mas como é que isso repercute internamente para vocês, tudo isso? Né? Eu falei aqui anteriormente sobre o ânimo do primeiro jogo e o ânimo para esse segundo jogo. Como é que todo esse contexto repercute? Na verdade, como a gente comentou antes, né? O Novo Hamburgo está muito bem focado. Se o Novo Hamburgo chegar numa final de gauchão, vai ser após 62 anos, né? Que não acontece mais isso. Tá, então eu vou perguntar, desculpe te interromper. Não? Aumentou a trava da chuteira, principalmente na parte de trás da chuteira, depois desse 1-1 na arena? Não, de maneira nenhuma. Ah? Não só nesse jogo, mas durante todo o campeonato. A gente vem pregando isso, hein? Sempre os pés no chão. A gente sabe que foi uma vantagem, mas é uma vantagem mínima, né? Sabe da qualidade da equipe do Grêmio. E se eles vão poupar, isso mostra o respeito que ele teve com a gente nesse primeiro jogo, né? É resultado do nosso trabalho, mas a gente vai colocar sempre os pés no chão para conseguir chegar a essa final. Sem salto, é isso. Sem salto. Tá, esse é o lado de vocês, tá? Que tem que trabalhar isso internamente com todos os jogadores, como o caso do Juninho está falando aqui. Agora, É o que o Bagé comentou antes. Eu acho que a torcida faz a sua parte, comemora. A torcida do Novo Hamburgo comemorou muito esse empate na arena. E tem que ser comemorado pela torcida. Nós podemos comemorar até quando? Domingo à noite. Segunda-feira já é outro dia para se trabalhar. mas aí o Rottweiler já viu no primeiro jogo que não tinha Guaipeca pela frente, né? Exatamente. O Rottweiler vai vir mais... Com certeza. E aí? Por isso que o Bagé comentou que o Grêmio deve ir com um time misto hoje, né? Ou seja, ele está levando mais em O consideração foco é o jogo do gauchão. Novo Hamburgo. O Exatamente. foco é o Novo Hamburgo. E aí? Aí o Rottweiler vem mais afim. E aí, como é que faz? Hein, Juninho? Não, a gente vai se preparar, a gente sabe que eles vão vir, né? Vão vir
mordido aí, né, pelo resultado, né, que eles, não sei eles, mas a maioria da pessoal da imprensa pensou que ia ser uma vantagem, né, boa no primeiro jogo, mas esqueceram que a gente trabalhou bem esse campeonato, a gente liderou todo o campeonato, então a gente tem muito mérito nisso e a gente vai encontrar dificuldades, mas a gente vai estar bem preparado. Naquela minha tese dos pontos corridos para o Gauchão, que nós colocamos até para o presidente Noveleto, que estava sentado onde está agora o Juninho, o Novo Hamburgo seria campeão gaúcho. Já teria... Pela regularidade, não ia ter Hoje como nós perder estamos tantos pontos. 5 pontos na frente do segundo colocado, que seria o Caxias. Na geral. Poderia ter sido esse ano, né, campeonato corrido, né? Considerando um ponto corrido, quem faz dos primeiros 6 jogos 6 vitórias, poxa, a gordura está pronta para queimar no final. Então, a gente está vendo assim um cenário para essa decisão de domingo. Enquanto que o Grêmio está se poupando na Libertadores, hein? Libertadores, o Grêmio está se poupando para encarar uma tentativa de dar a volta por cima, depois do empate em casa, tal, né? Do outro lado se vê o Internacional que venceu o primeiro jogo, dentro de casa, essa classificação na Copa do Brasil, para ir decidir com o Caxias. Como é que está o ânimo o Nelson está todo sorridente aqui do lado. Eu estou me lembrando de certas coisas. Já subiu no salto. Não tem salto alto. Não tem salto alto. Eu sou sempre sorridente. Eu sou uma pessoa feliz. Isso é verdade. Existe uma diferença nesses 2 jogos, porque o Novo Hamburgo fez um gol fora de casa que o Caxias não conseguiu fazer. Sim. Hoje de manhã a gente veio comentando que se o Inter faz um gol em Caxias, já não tem mais pênaltis. O Caxias é obrigado a fazer 3 É obrigado a sair pro jogo. É muito mais difícil. Obrigado a Mas fazer 3. o que se falou depois do jogo, mesmo com a vitória do Internacional em Porto Alegre, É que o Caxias teria mais chance. Mais chance, porque 1-0 era pouco lá para o Internacional no Centenário. Mas o Inter incorporou agora. Aí é que eu quero. É exatamente Vem isso. de uma eliminação da equipe do Corinthians, né? Então, Qual é o corpo que ganha? É exatamente É uma isso. musculatura que não tinha semana ganha, passada. com certeza. É normal. E o Zago trabalhou muito tempo no Juventude, ele tem já que uma rivalidade meio que pronta com o Caxias também, entra em campo isso. Né? Por sinal, o julgamento está marcado para quarta-feira da semana que vem, não é? Do Zago, do Galiano e do médico do Caxias. Do Biquinho. É por aquela bichice que fizeram, né? Eu já disse aqui. Aquilo é uma bichice. Ou vai dar uma porrada, Zago, ou não faz nada. Né? Não faz aquela coisa varziana de dar um totozinho. É uma bobagem. Pensou que chega do Bagé faz assim, teve um lance ontem parecido com que poderia ser transformado assim com o Rafael Sobis e o Morato, que é o Lucas Morato, que é o atacante de São Paulo. E aí o Sobis ficou ali, o Morato veio pra cima dele, nariz com nariz, e o árbitro aproxima. Aí quando o árbitro aproxima, o Sobis pega, abraça o Morato, sabe, não sei o que, o árbitro olha pra eles e sai os dois rindo. O Sobis, malandro, deve ter dito, só, o homem vai chegar, vai nos mandar pra rua. Vamos pra rua, vamos pintar um amarelo para nós dois, então vamos. Aí a malandragem do jogador, né? Aí ficou todo mundo sorridente ali. Só, o pai vem chegando aí, vamos parar com a briga. Mas essa é uma situação que realmente se coloca, né, em termos de ânimo num jogo diferente. Me parece que o Internacional realmente ganha um embalo. Aí também tem o outro lado. Será que não se convenceu demais, equivocadamente, com esse jogo lá diante do Corinthians? Será que foi o acaso? Não, eu vejo o Internacional na Copa do Brasil, pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, o Internacional de sangue doce. Não é que o Internacional esteja jogando por jogar. Ontem à tarde, ainda no comentário lá da Rádio Granal, me perguntaram isso. Tá, isso, vamos desenhar o pior desenho, com perdão da redundância, possível. O Inter cai na Copa do Brasil e no domingo cai no Campeonato Gaúcho. O Zago vai ser mandado embora? Não. Mesmo que acontecesse isso, não. Porque a convicção da direção é que o Internacional está oxigenando esse grupo para chegar na estreia da Série B em condições de disputar a Série B. Então não é que o Inter não está dando bola para as outras competições. Se esse é o objetivo, está certo. O campeonato do Inter é Série B. É isso aí. Então as coisas estão acontecendo, claro. Vai tentar derrubar o Palmeiras? Vai. Mas o foco que não pode dar errado para o Inter, isso é uma convicção da direção, do departamento médico, dos massagistas, de todo mundo. E até para pote de ouro é a Série A. Exato. Até para não incorrer no mesmo erro do ano passado, onde nós tivemos uma situação muito parecida. O Internacional, o ano passado, chegou, inclusive, na Copa do Brasil a uma etapa superior à que está hoje. Chegou a semifinal. Semifinalista. Não, chegou às quartas. Não, semifinal. Semifinal com o Atlético. Perdeu para o Galo, daria a Grenal na final. Ah, sim, porque o jogo com o Juventude do Atlético, o Juventude foi antes. Foi antes. Chegou na semifinal. Então, 2 etapas.
a mais do que Isso, está chegou- hoje o chegou Internacional. entre os 4. E o Internacional, mesmo estando de sangue doce naquela oportunidade, terminou, como nós sabemos todos, indo para a segunda divisão. Não conseguiu reverter naquilo que era o mais importante. E o Grêmio, no passado, poupou os titulares do Campeonato Gaúcho, visando a Libertadores, aquele jogo contra o Juventude. Abriu mão da classificação. Depois, quando quis correr atrás, aqui na Arena, não conseguiu. Que teve aquele gol do Robertson, que foi o definidor de toda a situação. Agora o Grêmio, de novo, está correndo atrás. Talvez não repetiu o erro do ano passado. Por isso que o futebol é uma coisa fantástica, né? A gente está falando aqui do Internacional para não repetir o erro do ano passado. Mesmo sangue doce na Copa do Brasil. O Grêmio não repetiu o erro do ano passado e mesmo assim está correndo atrás e com a possibilidade de não chegar novamente à final do campeonato. O futebol é a maior invenção do homem. A segunda é a cerveja, a primeira é o futebol. Há controvérsias, né, para alguns. Não, para mim o futebol é a maior invenção. Sim, mas do homem, de Deus tem outras coisas. Né? Do homem, não vou confundir aí, eu estou falando do homem mortal. Como é que está a comunidade de Novo Hamburgo, hein? Porque pela proximidade com Porto Alegre, a gente sabe, abraçar o time é uma coisa mais complicada, né? Isso é histórico, não é de agora. Sim. Isso. Não, com certeza. Já aumentou bastante a questão de público dos últimos jogos. O Juninho, que já esteve conosco aí ano passado, também pode comentar também. Teve uma crescente, né, da comunidade. Até campanha que a gente vem fazendo também. A gente sabe que poderia dar mais, a comunidade poderia abraçar um pouco mais, mas eu acho que, como você comentaste, né, são 30 quilômetros que separam Novo Hamburgo e Porto Alegre. Então, primeiro, o pessoal de Novo Hamburgo tem sim os nossos torcedores fiéis, mas a grande maioria primeiro ou torce para Grêmio ou torce para Inter. Ano passado, quando o Grêmio ficou campeão da Copa do Brasil, na frente da minha rua tinha mais de 1.500, 2.000 pessoas circulando, fazendo festa, né? E eu penso, pô, se esse público fosse ao Estádio do Vale todos os jogos, já estaria de bom tamanho, né? Então, mas sim, teve uma crescente muito boa. Ontem foi começado a vender os ingressos lá no Estádio do Vale e os pontos na cidade, e teve uma procura já bem grande. Então, eu acho que a casa cheia no domingo. 19 horas dá para o pessoal já voltar do feriadão, né? Exatamente. E tem o jogo das 4 ainda, né? Tem o jogo das 4, que é o primeiro, que é Caxias e Inter, né? O torcedor que for no domingo lá, ele tem produto, ele quer comprar camisa do Novo Hamburgo, ele consegue comprar com facilidade. Sim, tem a loja. Porque isso é importante, né? Tem a loja do clube funcionando. Estão vendendo a camisa do Juninho lá? Estão, é a 10. Pô, é sempre a mais vendida. Por que será, né? Diogo, vamos completar aí os nossos telespectadores, por favor. Ou atender o maior número possível sempre, né? E o Maigon Emerick, ele mandou um recado que é o seguinte: Juninho é matadora, uma excelente pessoa e também um excelente profissional. É um dos pulmões desse time no Gauchão. Manda o Maigon Emerick aqui pra gente participando conosco. O Fala, Adriano... Juninho. O Adriano Esse é suspeito a falar, meu amigo, né? De 5, 6 anos aí. Um cara sensacional que torce pelo meu trabalho. Lá de Novo Hamburgo. Sim, e também sempre que pode ajuda também ao clube lá também, na parte da segurança. Como é o nome dele? Michael Emerick. É o amigo Emerick. do apresentador aqui. Forcolenha, amigo do Forcolenha. Amigo do Forcolenha, viu? Maravilha. Também está participando com a gente aqui o Adriano Flores, de São Leopoldo. Ele manda uma boa tarde para todo mundo e faz uma pergunta: já estão definidas as datas dos jogos da Copa do Brasil? Quando o Inter vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo? Ele quer saber. Não, definição hoje à tarde. Hoje à tarde. Às 15 horas o sorteio. Mando de campo e também. Podemos mais 30 segundos atender? Vamos lá, mais um recado que chega por aqui é do Anderson de Sapiranga. Ele é colorado e diz o seguinte: eu acho que esta vitória contra o Corinthians fez esquecer 2016. Eu discordo que faça esquecer. Agora é importante voltar a se falar do Internacional dentro de campo, porque está se falando do Internacional em tribunal, em conselho deliberativo, em conta reprovada, vamos falar no do presidente segundo Vitório Piffer que está hospitalizado. Não, agora se fala em futebol. Vamos falar do segundo tempo contra o Corinthians. Vamos falar do segundo tempo. O time que se atirou, que foi para cima. E dentro de campo com vitória, né? Com vitória. Isso que é o mais importante. Com vitória sem vitória, né? Juninho, um grande abraço, obrigado. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado. Diego também, que é o gerente de futebol do Obrigado, Helenise, mais uma vez, assessora de imprensa. Assessora As fotos estão indo para ela, né? Já foram as fotos que o nosso Diogo Rossi mandou. Agradecendo a sua participação e audiência, e amanhã estaremos de volta, 1h da tarde, ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado.